Muito bem. Então, nesse momento, a gente vai iniciar a análise do nosso serviço utilizando o WCF. Lembrando que o nosso serviço então vai utilizar a camada de persistência que eu mostrei anteriormente, a camada de persistência construída em cima do NI-Hibernate. Essa camada de serviço, então, a gente inicia analisando os serviços ou os serviços associados à entidade do nosso banco de dados status parcela, ok? Que é esta entidade aqui. Então, na verdade, os primeiros serviços que nós vamos analisar referem-se a serviços de acesso aos dados dessa entidade, dessa tabela. E esses serviços, então, são disponibilizados por meio da interface, por meio do contrato de serviço que é implementado aqui nessa interface, ok? Então, essa é a minha interface, contas a pagar service. Ela é um contrato de serviço e ela oferece algumas operações que são relacionadas e realizadas sobre a tabela de status parcela a pagar. As operações que então definidas nesse contrato são status salvar, excluir, atualizar e listar. Lembrando que tanto a interface é definida como um contrato de serviço e as operações por meio destas anotações, dessas marcações na minha classe, ok? Então eu tenho a minha interface que é anotada com essa marcação de Service Contract e as operações com essas outras anotações aqui de contrato de operações, de operação, né? Muito bem. Então, com este contrato aqui, com estes contratos, a gente vai partir para a análise da implementação desta interface pela nossa classe de serviço, tá ok? E se a gente observar, nós temos todas as operações que estão declaradas nessa interface são implementadas na nossa classe de serviço ou no nosso serviço. Então aqui eu tenho os métodos, as operações, os contratos, né? E aqui, abrindo, a gente vai partir para a análise então das implementações, né? Então basicamente é um método público, retorna um inteiro, esse aqui no caso salva, né? Inclui e recebe como parâmetro um status parcela DTO. Status parcela DTO que está devidamente mapeado conforme eu apresentei anteriormente, por meio da nossa camada de persistência que foi construída em cima do NI-Hibernate. Então, inicialmente eu já solicito a abertura de uma sessão do NI-Hibernate, construo o meu DAO genérico fazendo referência àquela interface que eu mostrei também. E por ser uma interface genérica, então eu associo ela à classe que eu quero que esse meu DAO opere nos acessos aos dados, ok? Então vou ter um status parcela DAO, vou implementar ele por meio do meu NI-Hibernate DAO, né? Vou construir por meio do meu NI-Hibernate DAO genérico, né? Em cima de status parcela pagar DTO, passando a sessão que eu instanciei aqui em cima, ok? Em cima, então, dessa sessão, eu chamo o meu DAO genérico e mando ele salvar a minha classe, meu objeto que veio de parâmetro. Na sequência, eu chamo um flush e retorno o resultado, né? Resultado 0, se deu tudo ok, né? Muito bem. Método de exclusão é a mesma estrutura, então abro uma sessão, instancio meu DAO genérico, passando esta sessão, chamo o método de exclusão, obtenho um resultado e dou um session.flush, ok? Na sequência eu tenho um método de atualização, mesma estrutura, recebo um parâmetro, na sequência abro a minha sessão,
por meio da minha Session Factory, instancio o meu DAO padrão, chamo o método de atualização em cima do parâmetro ou do objeto que veio como entrada do método do serviço, né, da operação. Chamo na sequência o session.flush e aplico e retorno o resultado. Muito bem. E por fim, então, ainda relacionado ao status da parcela, eu tenho a minha seleção, meu método de listagem, muito simples também. Abro a sessão, instancio meu N-Hibernate genérico, declaro um iList, uma lista referente a esse status de parcela, e chamo o meu select no meu DAO, passando o status de parcela que vai ser utilizado no critério de consulta, ok? O resultado, então, eu jogo dentro deste campo que eu declarei e retorno no meu método. Muito bem. Então, em relação aos serviços que são utilizados ou declarados aqui na minha aplicação, os serviços são esses aqui. Lembrando que eles funcionam, eles aparecem, ficam disponibilizados por meio destas marcações. Então, isso aqui, essa declaração de contrato de serviço e destes contrato de operações é que definem que serviços que são expostos nesse meu serviço, quais são os endpoints que são expostos pelo meu serviço, de forma que quando ele está em execução, vou abrir aqui, de forma que quando eu tenho esse serviço em execução, de forma que quando eu tenho esse serviço em execução, então eu tenho estes endpoints aqui, né? Estas operações. Eu vou executar aqui para ver se está tudo ok, né? Vamos pegar aqui o status parcela, select, passar sem parâmetro nenhum e vou chamar um invoke. E aqui então eu tenho os dois elementos que eu tenho cadastrado aqui na minha base de dados, pagar e pago. E aqui estão eles, né? Pagar e o registro referente ao status pago, ok? Então, basicamente é isso. Em cima do N-Hibernate, da nossa camada de persistência, eu construo a minha camada de serviço que vai ser utilizada pela minha aplicação cliente, ok? Era isso então. Na sequência a gente vai continuar analisando os demais serviços dessa nossa aplicação.